Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós já falamos um pouco sobre quantos sintomas uma pessoa pode ter e sem capacidade técnica de associar. Quantos ataques no campo das emoções, no campo da psique, ocorre dentro de uma pessoa num período curto. Às vezes a pessoa precisa ser alertada que determinados sintomas, se eles forem reticentes, isso, determinado sinal precisa ser observado. E quando nós falamos dessas questões que envolvem medo, pânico e fobia, algumas coisas vêm, mas vêm com uma velocidade absurda sobre a vida da pessoa. E hoje é a penúltima gota, do ponto de vista biológico, do ponto de vista clínico, nós precisamos levantar, como eu disse na gota de ontem, levantar suspeitas. E estudos recentes vão mostrar que determinadas enfermidades devem ser tratadas da seguinte forma, e assim por diante. Então, eu queria que você e eu, nós desenvolvêssemos uma visão de, de paz, sabe? Etimologicamente, nós vamos perceber que pânico que tem a ver com terror. Alguns dizem até que é relativo a um deus Pan, que é um deus lá antes mesmo até da mitologia. Então, no latim é chamado de panicus, que vai sendo moldado, alimentado. E o significado dessa palavra, pesquisou-se, muitas pessoas já fizeram essas pesquisas, que talvez seja até um mito, que era um deus. Mas muitas pessoas pesquisando começaram a perceber que as pessoas que desenvolvem e que desenvolveram as questões que envolvem medo extremado, pânico e fobia, que elas começam a desenvolver também um quadro de idolatria. Às vezes, há pessoas que idolatram a própria enfermidade, há pessoas que idolatram uma situação. Por que não resolver essa situação? Então, elas começam a sofrer a tradição dessa pessoa, às vezes a religião dessa pessoa, a cultura dessa pessoa, muitas vezes vai empurrando essa pessoa para o canto. Então, as primeiras experiências que nós vamos encontrar dentro de nós acerca do pânico, perceba bem que se você for compreender os sentimentos, os sintomas daquilo que acontece dentro de uma pessoa, nós vamos perceber claramente que são pessoas que elas vivem como quem não tem alguém para cuidar. Elas querem gerenciar sua própria vida. Elas querem resolver os seus problemas de forma autônoma. Elas não conseguem conviver bem com partilha. Elas não conseguem viver bem com a ideia de reflexão, com alguém fazendo a mediação. Então, essas pessoas, porque elas não conseguem resolver, elas não conseguem agir da forma que elas imaginaram, elas começam a sofrer pânico. Claro que essa é só uma tese. Na gota de ontem você viu eu falando que podem acontecer casos orgânicos, psíquicos, mas é importante que você descubra que múltiplas causas podem gerar essas coisas como medo extremado, pânico e fobia. Então, existem também múltiplos tratamentos. Então, a palavra que vem ao meu coração nesse momento é confie em Deus. O Salmo 91 é um salmo que eu li com uma pessoa que estava passando um quadro desse, porque essa pessoa não conseguia fechar a porta de casa, porque ela achava que uma bomba ia explodir. E tudo isso porque ela assistindo um jornal, ela viu uma bomba sendo lançada dentro de uma casa e aquela casa explodiu com os moradores dentro. E eu li com ela o Salmo 91, verso 10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Gente, isso é fantástico. Queria que você entendesse isso, desenvolvesse no seu coração uma paz, uma graça especial, porque Deus, Ele tem cuidado de você e de mim, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque, ainda que as bombas sejam arremessadas dentro de mim, todas elas serão vencidas e sufocadas pela tua mão, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu poder. Se eu confiar em Deus,
eu não tenho medo de nada, porque maior que está em mim do que o que está no mundo. E ainda que os medos venham, eu vou enfrentá-los e vou vencê-los em nome de Jesus. Amém.